Graça e paz, queridos. Sou o irmão Newton e desejo do coração que Deus abençoe a sua vida. A mensagem de hoje tem como tema Castelo Forte. Ela tem como base o livro de Salmos 46. Salmos 46, do 1 ao 2. Assim está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. O Salmos 46 foi escrito pelos filhos de Corá, levitas do templo de Israel. Ele foi feito para ser entoado em júbilo na voz soprano. É um salmo de encorajamento, de exaltação ao nome do Senhor. Charles Spurgeon, o famoso pregador inglês do século XIX, chamava estes salmos de Cântico da Santa Confiança. Ele nos lembra que Deus é o nosso socorro, o nosso refúgio, aquele bem presente na hora da aflição. Estes salmos expressam o amparo de Deus. E é sobre esse amparo, desse Deus maravilhoso, que quero falar hoje. Sobre o seu refúgio, socorro e salvação eficaz. Em primeiro lugar, Deus é o nosso refúgio. O salmista afirma que há abrigo em Deus. Ele nos fortalece, nos acolhe em seu amor. A terra é um lugar extremamente difícil de se viver. Isso porque o pecado se instalou nos corações das pessoas. A morte reina sobre as nações. O engano e toda sorte de depravações se instalaram nos relacionamentos. Vivemos em um mundo sem amor, sem misericórdia e sem Deus, onde tudo caminha para a morte. Segundo pesquisadores da área de estatística, morrem em média 150 mil pessoas por dia no mundo e 55 milhões por ano. A morte impera na terra. Ela é a passagem para a eternidade. Ao menos que você e eu contemplemos as obras do Senhor, seremos sugados por este império mortal e conduzidos para um profundo abismo. Deus, sim, Deus, tem feito coisas maravilhosas na terra. O salmista diz: vinde e contemplai as obras do Senhor. Ele liberta, transforma. Ele é o refúgio, a grande fortaleza que guarda os seus. Havia um rei em Jerusalém chamado Ezequias. Era um homem temente a Deus. Guardava os seus princípios e guiava o povo a viver uma vida íntegra nos caminhos do Senhor. Certo dia, o grande rei da Síria, Senaqueribe, se levantou com um exército poderoso e cercou a cidade de Jerusalém. Em seguida, mandou o seguinte recado a Ezequias: onde você fugirá? Quem te livrará de minhas mãos? Não há refúgio para você. Você está enganando a si mesmo e ao seu povo ao dizer que o Senhor vosso Deus vos livrará das minhas mãos. Eu derrubei outras nações, muito mais poderosas que a vossa. Os deuses deles não poderão os livrar de minhas mãos. Queridos, o rei Ezequias sabia que o Senhor dos exércitos, Elohim Sabaote, não dorme e livra o seu povo de todo o mal. Confiante no poder de Deus, o rei Ezequias não se rendeu àquele homem pagão. Então, orou ao Senhor, e o Senhor que ouve, respondeu, dando vitória do alto. O próprio Deus pelejou por Jerusalém. Senaqueribe, assustado ao ver seu exército ferido e destruído, fugiu para sua tenda, onde foi morto pela espada, a espada do seu próprio filho. Aqueles que buscam refúgio no único Deus vivo, recebem o livramento. Aqueles que se achegam a Deus, recebem o seu socorro. Meu amigo, querido, venha e contemple o poder desse Deus, seu amor, sua graça. O Deus de Jacó está com seu povo.
Ele é a fortaleza, Ele é o refúgio, Ele é o abrigo para a tua alma diante das tempestades da vida. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos dias da aflição. Ainda que as tempestades se levantem, ainda que os exércitos numerosos nos ataquem, Deus está no meio do seu povo e não somos abalados. Se você ainda não se rendeu a Deus, se você ainda não rendeu cada detalhe de sua vida a esse Deus, meu querido, você corre um grande risco. Este mundo mau está cheio de perversidades. Não há outro abrigo seguro. Toda sensação de paz é ilusória. Só Deus traz esta paz verdadeira através do seu Cristo. Só Deus pode te abrigar. Só Ele pode te guardar do poder da morte. Venha hoje para o refúgio do reino de Jesus, o reino da vida. Sua ajuda é precisa, seu amparo é eficaz. 2. Deus é o nosso socorro. O grande problema da humanidade é o mal sobre todos os males, o pecado, a decisão de viver fora da vontade de Deus, a rebelião contra os princípios do Senhor. A humanidade vive decaída em guerras, doenças, mentiras e tribulações diversas porque se afastou de Deus, do abrigo do seu amor. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram, estão afastados da morada do Senhor. Quem os livrará do terrível salário do pecado? Quem os livrará da morte? O salário do pecado é a morte, e esta não faz fiado. A morte, meu querido, não escolhe rico, pobre, americano, africano ou asiático. A morte chega para todos e conhece o endereço dos seus destinados. Esta morte não é o fim da vida, mas o começo de uma jornada de trevas. Todos aqueles que morrem sem Cristo perecem no inferno, num lugar sem Deus, sem paz, sem refúgio, sem abrigo e sem socorro. A humanidade caminha para o inferno em passos largos. Você que ainda está vivo e pode ouvir esta mensagem, não se envaidece, não confie no poder humano. Busque o socorro em Deus, busque o socorro em Cristo. Te convido a olhar para a cruz, ela está vazia. Jesus venceu a morte e está pronto para te socorrer. Ele te livrará dessa angústia que estremece o teu coração. Vinde e contemplai o que Cristo tem feito na terra. Ele tem garantido nova vida para todos aqueles que confiam nele. Quantas vezes você tentou vencer na vida? Quantas vezes você se esforçou, lutou e fracassou? Tentou ser uma pessoa melhor, mas não deu certo. No final, você se tornou pior do que era antes. Querido, é inútil lutar por si só. Busque o socorro em Cristo. Ele deu a sua vida para te salvar. Por meio dele, temos acesso ao verdadeiro refúgio e fortaleza. Uma vida nova, limpa, purificada no seu precioso sangue. Há um rio cujos correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. O Senhor Jesus proporciona uma vida de paz. Ele caminha no meio do seu povo e os ajuda ao romper de cada manhã. Você pode fazer parte do povo de Cristo. Você pode fazer parte da família de Deus. Basta se arrepender dos seus pecados e viver uma vida de comunhão com Cristo. O povo de Deus tem o privilégio de ser abrigado por Ele. O Senhor é o nosso socorro, por isso não somos abalados. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza,
Somos como um monte de Sião, permanecemos invictos, pois a vitória que vence o mundo nos foi implantada por meio de Jesus. Porque Ele nos amou, nós o amamos. Por entendermos a sua graça, o seu cuidado, nos rendemos a Ele. Cristo tem prazer em te amar. Cristo tem prazer em te socorrer. E Ele pode te livrar de todo mal e proporcionar uma vida abundante, uma vida eterna. Se entregares a tua vida para Jesus hoje, ninguém de maneira alguma poderá te separar do seu amor. Nem a tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, pois sobre todas essas coisas somos mais que vencedores. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa ou criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os gentios se embravecem, os reinos se moveram, mas Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aquiete o seu coração, meu querido. Abra os seus olhos, olhe para a cruz, ela está vazia. Olhe para Cristo, Ele te chama, Ele te ama. O nosso Redentor vive e com Ele temos a vida eterna. Por último, Deus é a nossa salvação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Não temas, o Senhor é contigo. Não te assombres, Ele é o teu Salvador. O salmista expressa sua confiança em Deus em mais alto nível. Ele descreve um cenário catastrófico. A cidade de Jerusalém está edificada sobre os montes. Na mente de um judeu, o monte simboliza segurança, fortaleza, poder. Por isso a referência: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Todavia, o Salmos 46 declara: ainda que os montes se transportem, não temeremos, porque o Senhor nosso Deus é conosco, Ele nos livra. Em todo o universo, só há um abrigo, um refúgio: Jesus Cristo. Ele é o nosso castelo forte. Darão aos levitas 6 cidades de refúgio, para onde uma pessoa que tenha por acidente matado alguém possa correr para se refugiar e ficar em segurança. Números 35:6. No antigo Israel, todos aqueles que cometiam homicídio culposo tinham o direito de buscar abrigo na cidade de refúgio. Ali, eles eram acolhidos e lhes era garantido a certeza de um julgamento justo. Na cidade de refúgio, ninguém os faria mal. O vingador de sangue não poderia tomar a vida desse homicida, sem antes aplicar a lei de maneira justa. Esta prática hebreia faz referência a Cristo. Eu e você e toda a humanidade pecamos grandemente contra Deus. Nosso pecado é mortal. O vingador pede a nossa vida. E ele tem esse direito, pois o salário do pecado é a morte. O salário do meu pecado e do teu pecado é a morte. Todavia, Jesus Cristo é o nosso castelo forte, a nossa cidade de refúgio. Ele não garante apenas que a lei seja cumprida em nós. Ele vai muito além. Ele vai muito além da justiça humana. Jesus nos purifica de todo pecado, nos absolve da condenação. Jesus é o livramento, é o socorro, é o escudo protetor. Quem se abriga nele, ainda que esteja morto, viverá. No século XVI, as pessoas viviam em miséria, doenças extremas, angústia e ameaças de guerras. Pouco se conhecia da graça de Deus, de seu abrigo, seu amor e misericórdia.
Por isso, então, as pessoas desta época temiam as desolações geradas pelo vingador. Martinho Lutero, um dos principais pregadores da época, cantava e meditava todos os dias nos Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Essa confiança em Deus ajudou aquele humilde descendente de camponês a vencer as batalhas nos dias de perseguição. Certo dia, quando Martinho Lutero foi convocado ao tribunal da Inquisição, onde certamente corria perigo de morte, sob ameaça de excomunhão, tortura e até mesmo as chamas inquisitoras, lhe foi sugerido que negasse a sua fé em Deus, mas confiante naquele que se faz presente no dia da aflição, declarou: ao menos que eu seja convencido pelas Escrituras, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Lutero sofreu excomunhão, mas Deus, em sua misericórdia, usou o príncipe da Saxônia, que escondeu Lutero no castelo de Wartburg. Ali, ele traduziu o Novo Testamento para o alemão, e talvez uma das músicas mais belas que existe. Castelo forte é o nosso Deus, refúgio e fortaleza, com seu poder defende os seus e os livra com destreza. A palavra de Deus é como as correntes de um rio. Ela purifica a nossa alma, nos conduz ao caminho de Cristo, proporciona a alegria no Senhor. Se hoje você ouvir a voz do Senhor e inclinares o seu coração para Cristo, saiba que nenhum poder no mundo pode te abalar. As nações confiam em armas, no dinheiro e em seus deuses de barro, mas nós temos abrigo em Cristo, o nosso castelo forte, nosso refúgio e fortaleza. Escute, ó angustiado coração, ouça, ó alma aflita, atente para esta verdade: Jesus te ama e quer te salvar.